você pode estar até lucrando com a sua empresa e mesmo assim você corre um sério risco de quebrá-la. Saiba que no mundo empresarial, empresa lucrativa também pode quebrar. E sabe por quê? Porque muitos desconsideram e não dão a atenção devida ao fluxo de caixa. Entenda que o lucro, ele mostra o resultado do mês anterior, enquanto o seu fluxo de caixa é quem definirá se você aguentará o mês seguinte. Afinal, lucro não paga conta. Quem paga a conta é o seu fluxo de caixa. E vamos a um exemplo muito simples. Você vendeu bastante no mês anterior. Aí você emitiu notas fiscais e você anotou tudo isso como sua receita. Só que esse dinheiro declarado e formalizado não entrou 100% no seu caixa. E aí vem aquelas despesas fixas e variáveis: aluguel, fornecedor, credor, até folha de pagamento, impostos, luz e demais contas a pagar. E quando você olha o resultado, você pode até ter lucrado sim nesta operação. Mas se você não ajustar o fluxo de caixa, mesmo que você tenha tido lucro, a verdade é que você corre um sério risco. E tire da sua cabeça que fluxo de caixa é algo complicado ou um bicho de sete cabeças, porque não é. A diferença é que você precisa ter disciplina para saber quando entra, quanto entra, quando sai e quanto sai. Viu? É mais simples do que você imagina. Agora, eu quero que você observe comigo alguns sinais de alerta e veja se isso está acontecendo ou até mesmo já aconteceu contigo. Número 1. Se você depende da antecipação dos seus recebíveis, isso é um alerta que a saúde do seu fluxo de caixa está comprometida. E empresário, eu quero que você entenda que eu sei que os bancos, aqueles agentes que nos vendem e nos atendem com as suas maquininhas, eles até falam para você: olha, a taxa de antecipação ela é pouca. O valor dessa taxa ela é pequena. E aí que mora um perigo. É porque eles entendem do jogo e você precisa entender ainda mais. Outro alerta: se você utiliza até mesmo depende do limite bancário todo mês, saiba que isso está afetando 3 pontos na sua empresa. Está destruindo o seu lucro, está invalidando a tua precificação e está matando seu fluxo de caixa. E claro, toda conta que você paga atrasada, isso afeta absolutamente toda a estrutura financeira da tua empresa. E neste momento, o que você precisa é refletir sobre a saúde da sua empresa. Pois, se a sua empresa vive respirando por aparelhos, significa que é necessário ter uma atenção muito melhor para cuidarmos do diagnóstico, para que possamos agir com estratégia e não de qualquer jeito. E esse fato agora que eu vou falar para vocês acontece com muitos empresários. Se você está na dependência da próxima venda para ter um fluxo de caixa, para que você consiga pagar, o seu próximo compromisso, é um sinal de que você e sua empresa não possuem previsibilidade. E aí, se não acontecer essa próxima venda, significa que vai acontecer algo ruim. E para organizar agora a sua empresa de forma estratégica, você planejará os próximos 3 meses, 6 meses e 12 meses. E é claro, lembrando do exercício anterior, você precisa saber o seu ponto de equilíbrio. Você precisa compreender qual é a necessidade mínima que o seu caixa precisa ter.
Você precisa saber qual é o seu risco operacional. E sabe por quê? Porque previsibilidade vai reduzir a tua ansiedade e, como consequência, você não tomará decisões equivocadas. Isso mesmo, você cometerá menos erros. Saiba que quando a sua empresa está em ordem, você e a sua mente também ficam organizados em ordem. E eu quero que você saiba, antes de mais nada, que não é o que eu acho. Tudo isso é conteúdo e conhecimento vivido por grandes e inúmeros empresários. E claro, daqueles que começaram de baixo. Você precisa fazer o básico, como por exemplo, número 1, registrar todas as suas entradas previstas. Número 2, registrar todas as saídas fixas. Número 3, projete as variáveis. E número 4, defina um caixa mínimo de segurança. E o melhor, tudo isso não é necessário nem precisa de nenhuma planilha complexa. O que realmente é necessário é a responsabilidade do empresário, da empresária. E agora vamos à nossa atividade prática. E responda as seguintes perguntas. Pergunta de número 1. Quanto a minha empresa, qual é o meu caixa que a minha empresa precisa ter para sobreviver um mês caso não tenha nenhuma venda? Pergunta de número 2. Quantos meses de caixa eu tenho hoje? E pergunta de número 3. Se hoje eu perder 20% das minhas vendas, eu consigo ter o sustento da operação da minha empresa? E olha, se você não souber responder, eu sei que vai doer, mas eu preciso te falar. Não é o mercado que é imprevisível ou instável, é a sua gestão. E saiba que o lucro, esse sim, constrói riqueza. Agora, o fluxo de caixa é quem garante a tua operação. E quem não projeta o futuro, vive refém do que pode ou que não pode acontecer no presente. E esse foi mais um episódio do Vida Empresarial em Ordem. Até o próximo vídeo. Tchau.